Pânico num aeroporto em Minas Gerais. Criminosos explodem 3 caixas eletrônicos durante a madrugada. Cirurgias canceladas e próteses com validade vencida agravam a crise da saúde no Rio. Concessionárias oferecem descontos para limpar estoques de carros fabricados no ano passado. Nevasca gigante atinge 85 milhões de pessoas nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, 37 blocos vão arrastar os foliões no fim de semana. Boa noite. Começamos falando de mais um descaso na saúde pública do Rio de Janeiro. Quase 2 milhões de reais em equipamentos médicos foram parar no lixo. O caso vai ser investigado pelo Ministério Público, que já acompanha também outras denúncias de mau atendimento à população fluminense. Essas imagens foram gravadas num depósito da Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Nas prateleiras, caixas com próteses e insumos essenciais para cirurgias. Mas em vez de salvar vidas, vai tudo para o lixo. A maior parte está com prazo de validade vencido. O desperdício revoltou a família do aposentado Luiz Antônio Ferreira. Ele ficou 45 dias internado para operar o joelho, mas foi mandado para casa no início do ano porque o hospital não tinha a prótese. Enquanto aguardava, teve um infarte. Deve ter alta na próxima semana e vai continuar à espera da cirurgia ortopédica. Já volta muito. E nós tivemos a oportunidade de correr, salvar ele do infarte. E quantos que já devem estar morrendo por aí por preocupação dessa situação que se encontra? Segundo os promotores, o prejuízo aos cofres públicos ultrapassa os 2 milhões de reais. O depósito é administrado por uma empresa terceirizada, a Log Rio. Nenhum representante quis falar sobre o armazenamento inadequado dos produtos. O Ministério Público vai convocar representantes da empresa e da Secretaria Estadual de Saúde para exigir um plano de ação que evite o desperdício de insumos. Se as medidas não forem aprovadas, os responsáveis podem responder da rede estadual do Rio. O centro cirúrgico está interditado por causa de infiltrações e risco de contaminação. A obra, inaugurada há apenas 2 meses, não resistiu às chuvas de verão. O Ministério Público fez uma vistoria no local e encontrou uma série de irregularidades. Os técnicos concluíram que há risco estrutural nas instalações. Segundo essa promotora, a chuva apenas trouxe à tona um problema antigo. Nós podemos pensar em intervenção e paralisação total da atividade. Do Rio para São Paulo, onde um ciclista de 42 anos morreu depois de reagir a um assalto. Ele tentou impedir que criminosos levassem a bicicleta dele. Os ciclistas pedalavam pela Avenida Jacú-Pêssego, zona leste de São Paulo. Eram pai, filho e um amigo. A polícia acredita que as bicicletas com valores acima de R$2 mil chamaram a atenção de criminosos. Um dos assaltantes atravessou a avenida e alcançou Vladimir, o ciclista que vinha na frente. O outro estava aqui na calçada vigiando o local. O pé do ciclista estava preso ao pedal e ele caiu da bicicleta e logo entrou em luta corporal com o assaltante, que disparou 2 vezes. O ciclista chegou a ser socorrido por 2 médicos que passavam de carro pela avenida. Ele foi levado para um hospital da região e morreu poucas horas depois de ter sido atendido. O filho da vítima e o amigo ainda estavam na delegacia quando receberam a notícia. A polícia militar prendeu 2 suspeitos em uma comunidade próxima ao local do crime. Dentro da residência a gente encontrou mais 3 bicicletas de valor aquisitivo bastante elevado, que não condiz, né, com o poder aquisitivo da residência e da família do suspeito. A arma do crime foi entregue aos policiais para a perícia. Um menor de 16 anos confessou ter atirado no ciclista. O destaque agora é para a enorme nevasca que chegou à costa leste dos Estados Unidos e continua a atingir várias regiões do país. A previsão é de mais neve até amanhã. Vamos ao vivo a Nova York falar com a correspondente Raquel Vargas. Raquel, uma ótima noite para você. Qual que é a temperatura aí neste momento?
Boa noite, Thalita. A temperatura neste momento é de menos 2 graus Celsius, mas a sensação térmica é muito pior por causa deste vento, 9 graus negativos. As autoridades alertaram que esta pode ser a pior tempestade que já atingiu a cidade de Nova York. Hoje, todos os túneis e pontes foram fechados, isso porque deve nevar mais do que o esperado no estado de Nova York. Até amanhã, o acúmulo de gelo deve chegar a 70 centímetros em algumas cidades. Em Nova Jersey, houve inundações. Em todo o país, pelo menos 12 pessoas morreram por causa da nevasca. Do espaço já era possível imaginar o tamanho do caos que a tempestade Jonas provocaria. Pelo menos 85 milhões de pessoas foram afetadas pela nevasca que atingiu 22 estados americanos. Quase 10 mil voos foram cancelados em todo o país e mais de 200 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Quem se arriscou a sair enfrentou ventos fortes e neve acumulada. Nesta rodovia, situação de emergência. Washington foi uma das regiões mais afetadas. A Casa Branca acordou assim, completamente coberta. Transtorno só para os moradores. No zoológico, este urso panda se divertiu. Até domingo, as ruas da capital podem ter um acúmulo de 76 centímetros de neve, um recorde em quase 100 anos. Em Nova York, não foi diferente. Quem precisou sair de casa teve que driblar os obstáculos. Olha, como os ônibus já não estão mais funcionando aqui em Nova York, a única opção, a melhor, na verdade, são os metrôs, porque de táxi também fica bem complicado. Agora, quando chega ou sai da estação, a situação é essa aqui, olha. Tem que ter bastante cuidado para caminhar. E olha a quantidade de neve nas escadas. A cidade dos outdoors coloridos e dos arranha-céus iluminados ficou assim, tomada por uma cortina branca. Olha, o que agrava a situação são essas rajadas de vento que chegam a quase 100 km por hora. Aqui na Quinta Avenida, onde geralmente é cheia, a situação é essa aqui. Você pode andar tranquilamente no meio da rua porque quase não há carros e o fluxo de pessoas também é bem menor. E nem adianta tirá-la da frente. Trabalho longo e pesado para eles. Mas há quem aproveite da situação. Muita gente ignorou a recomendação das autoridades de ficar em casa. É ótimo, é a primeira neve do ano, comemorou Chloe. E daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo, direto de Nova York. Voltando ao Brasil, a polícia de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tenta localizar os criminosos que explodiram 3 caixas eletrônicos instalados dentro do aeroporto da cidade. Houve pânico entre os passageiros. Com o celular, o passageiro mostra pessoas assustadas pouco depois do ataque. Uma mulher passou mal e precisou de ajuda. O bando chegou ao aeroporto por volta das 4 da manhã de hoje. As câmeras de circuito de TV registraram o momento das explosões aos 3 caixas eletrônicos. O pânico tomou conta dos passageiros. Todo mundo apavorado. Uns entraram para o check-in, outros por onde achavam a porta estavam entrando. Outra câmera mostra a viatura dos militares fechando a pista de saída do aeroporto. O carro dos bandidos entra na contramão. Os militares trocam tiros com o bando. O carro foge em alta velocidade. O veículo usado pelos bandidos era blindado e foi roubado em novembro do ano passado em São Paulo. No dia 7 deste mês, os caixas já tinham sido atacados por bandidos fortemente armados. Mas eles não conseguiram levar o dinheiro. Uma pequena barragem se rompeu em Glaucilândia, no norte de Minas Gerais. O rompimento pode ter sido causado por uma forte chuva que atingiu a cidade. 15 famílias abandonaram as casas. Não houve vítimas. Ainda assim, a prefeitura decretou situação de emergência. Um menino de 13 anos morreu afogado quando nadava num lago em Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília. Chovia forte e ele foi arrastado pela correnteza. O corpo foi encontrado pelos bombeiros depois que a água baixou.
Um sargento da PM do Rio de Janeiro foi baleado nas costas quando fazia patrulhamento no aterro do Flamengo, zona sul da cidade. 2 homens desceram de um carro, dispararam contra o sargento, roubaram a arma do policial e fugiram. Leandro foi levado ao hospital e está fora de perigo. Ninguém foi preso. Pacientes com câncer poderão receber perucas fornecidas pelo SUS em São Paulo. O projeto, que aguarda a sanção do governador, pretende recuperar a autoestima e também fortalecer as pessoas para enfrentar a doença de cabeça erguida. Aos 21 anos de idade, Thaís soube que tinha um câncer de mama. Há meses faz quimioterapia 1 vez por semana. Perder o longo cabelo no início foi quase tão angustiante quanto descobrir a doença. Muito ruim, muito estranho. Uma coisa que você vê ali, você com o cabelo depois de 1 hora, de um dia para o outro, você acordar e cair tudo o cabelo. Aí é muito estranho. Agora, um projeto aprovado em São Paulo prevê a doação de perucas às mulheres que perderam o cabelo por causa do câncer. Uma forma de melhorar a autoestima abalada pela doença. Eu acho genial. E depois, se crescer o cabelo, a pessoa devolve a peruca, porque uma outra pessoa pode utilizar. Para este psicólogo, as perucas podem ajudar os pacientes, tanto mulheres quanto homens, a enfrentar o tratamento de cabeça erguida. Os valores são muito altos, então ela sabe que pode retirar gratuitamente. Isso ajuda muito, ajudaria muito. Para fabricar uma peruca, não basta apenas costurar os cabelos numa tela e colocar na cabeça das pessoas. O trabalho vai muito além disso. É preciso conhecer a personalidade de cada cliente, entender as suas necessidades e saber que, em muitos casos, isso aqui não é apenas uma questão de estética, de vaidade. Quando uma mulher com câncer se olha no espelho usando uma peruca, isso aqui precisa funcionar como se fosse um remédio, só que para a alma. Foi o que aconteceu com a Ivanilde, a Renata, a Fernanda. O sorriso delas, já com a peruca, mostra o quanto o acessório faz bem. As 3 frequentam esta perucaria em São Paulo, que recebe cerca de 50 clientes com câncer por mês. Para o empresário, o sucesso do trabalho é poder recuperar a alegria das pessoas. Ela vai lembrar que no momento que ela teve a perda do cabelo, existiu um profissional, existiu um trabalho que trouxe a autoestima dela de volta. Então, é muito mais que uma venda, é uma responsabilidade de trazer o sorriso e a alegria da pessoa. Então, isso não tem preço, é gratificante. Detentos explodem parte do complexo penitenciário do Curado, no Recife, Pernambuco. Imagens do circuito de segurança mostram o momento da explosão de um dos muros e a fuga dos presos. A polícia foi chamada e houve troca de tiros. Um preso morreu. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, pelo menos 60 detentos conseguiram fugir. Em Florianópolis, Santa Catarina, bombeiros e policiais procuram o pai e a irmã mais nova de uma menina argentina de 9 anos que estava sozinha num costão que fica entre as praias dos Ingleses e Santinho. Os 3 faziam uma trilha quando a criança mais nova escorregou. O pai foi resgatar a filha e os 2 desapareceram. O Ministério Público de São Paulo investiga o ex-presidente Lula por suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo a reportagem da revista Veja, o Ministério Público de São Paulo confirmou que Lula é o dono de um triplex reformado e mobiliado por uma empreiteira envolvida nos casos de corrupção da Petrobras. As suspeitas surgiram com a investigação das fraudes em negócios realizados pelo Bancoop, cooperativa habitacional dos bancários, que faliu em 2006. A empreiteira OAS assumiu a construção de alguns dos prédios que não foram entregues pela cooperativa. Em depoimentos para o Ministério Público, empresas de engenharia confirmaram vários serviços de reforma contratados pela empreiteira OAS, entre eles a colocação de um elevador privativo no apartamento do Guarujá. As obras custaram mais de R$700 mil. O zelador do prédio também afirmou que Lula e a mulher dele estiveram algumas vezes no apartamento. O imóvel, de frente para o mar, no litoral paulista, tem 3 andares,
300 metros quadrados e é avaliado em R$2,5 milhões. O ex-presidente Lula passou parte do dia num hospital da capital paulista para fazer exames de rotina e não deu entrevista. Em nota, o Instituto Lula considerou irregular e arbitrária a conduta do promotor do Ministério Público, que apresentou denúncia antes mesmo de ouvir o ex-presidente. Segundo o Instituto, Lula e a mulher nunca ocultaram possuir uma cota do imóvel do Guarujá, adquirida da extinta Bancop, mas que não são os donos do apartamento. Como animais podem ajudar a tratar pessoas que sofrem de distúrbios raros. E uma entrevista especial com Dedé Santana. São alguns dos destaques de amanhã do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. O homem que fez a alegria de uma geração inteira quebra o silêncio. Não queria mais saber de televisão, de trabalhar. Às vésperas de completar 80 anos, Dedé Santana recebe a nossa equipe. O passado de sucesso e as lembranças dos Trapalhões. Beber aquele humor do palhaço de circo para a televisão. A morte de um filho que ele evitou comentar durante décadas. Eu fiquei tão desesperado naquela época. Você vai saber o que Dedé fez com o dinheiro que ganhou na carreira. Ele não ficou rico. A relação com Renata Aragão, o Didi, e os boatos de que os dois brigaram. O que é mentira ou o que é parcialmente verdade nessa história? Os perigos dos aparelhos de ginástica. Você vai conhecer histórias de pessoas que se machucaram ao usar os equipamentos de forma errada. Como está a estudante que sofreu um grave acidente enquanto fazia um exercício conhecido como abdominal invertido? E as dicas de especialistas para não correr esse risco. Você já ouviu falar em bicho-terapeuta? Uau! Eles ajudam pessoas que convivem com distúrbios graves. Mas será que animais conseguem diminuir o sofrimento desse tipo de paciente? Um sertanejo apaixonado uma década depois de se casar. Luciano abre as portas da casa que fez para a mulher. E revela algumas das loucuras que ele já fez por amor. Todo dia 16 ela recebe uma orquídea, já há 12 anos. Você não pode perder. O nosso encontro é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. E você vai ver a seguir, para limpar estoques, as concessionárias estão dando descontos nos carros ano 2015. E ainda hoje é a alegria do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro. Só neste fim de semana, 37 blocos vão arrastar os foliões. O momento é bom para quem quer comprar um carro zero. Há muitas promoções nas lojas para os veículos fabricados no ano passado. Para comprar o carro novo, Luiz tem o melhor motivo. Minha filha vai nascer e aí vou precisar aí de um pouco mais de espaço aí para a família. E o bebê vem na hora certa, em que as concessionárias aumentaram os descontos. O momento melhorou, né? Melhorou no cenário de 2 meses para cá, porque eu venho acompanhando isso já há algum tempo. As lojas querem acabar com os estoques de carros que já são modelo 2016, mas saíram das montadoras no ano passado. E é preciso convencer os clientes que vale a pena. Então hoje a gente está vendendo carros aí com até 16% de desconto. Este carro foi fabricado já em 2016, custa R$50 mil. Este outro aqui do lado é o mesmo modelo, mas foi produzido no ano passado. É igualzinho, até nos detalhes do acabamento. E custa R$4 mil a menos. Camila não teve dúvida. Ao invés de pegar 2016 eu fui para 2015, 2016. Que o valor compensou muito mais. Mas este consultor financeiro alerta que é preciso avaliar bem a condição de pagamento. Se você tem o dinheiro para comprar o carro à vista, muito melhor. O que não vale a pena é você se endividar por isso, tá? Então, porque quando você vai tomar um financiamento, pode ser que os juros eliminem a vantagem da compra. Antes de decidir, Silvio e Mari experimentaram. A gente não pode ser comprador compulsivo, gostei e comprei. A gente tem que realmente analisar custo-benefício hoje. E se a conta fechar? Mas um carro novo, cheirinho novo é sempre mais gostoso.
Na semana da estreia de Os 10 Mandamentos, o filme, o Jornal da Record vai levar você para uma viagem pela magia do cinema. Bom, desde que o primeiro filme foi projetado numa telona há mais de um século, milhões de pessoas se juntam numa sala escura e silenciosa para viajar por outro mundo, feito de luz e sonhos. Não importam as filas nem a distância. O que conta é a magia que começa quando aquela luz acende. Você pode até assistir do sofá da sua casa, mas só quem está aqui, no escurinho do cinema, entra na história pra valer. As técnicas mudaram muito, mas a paixão pelo cinema atravessa gerações. Depois a gente voltava do cinema, ela falou, ok, então agora vamos encenar o Titanic aqui no quintal de casa. Filmes que mudaram a vida de muita gente. O nome do Superman, né? Que no nome dele kryptoniano é Kal-El. Os bastidores do trabalho para finalizar um longa-metragem. É todo um trabalho super delicado de composição de imagem. Fogo no cinema vira um fogaréu. Vira um fogaréu. Imagens e som com a qualidade técnica que as grandes telas exigem. Esse é o Deus que nos tirou do Egito! O impacto que contagia quem vê e até quem faz a fantasia acontecer. Comosa! A magia do cinema, a partir de segunda, no Jornal da Record. E a seguir, novas informações sobre a nevasca nos Estados Unidos, ao vivo de Nova York. E uma hospedagem diferente. Pousada troca o trabalho dos hóspedes por diárias livres. Voltamos a falar da nevasca que atinge a costa leste dos Estados Unidos. É verdade, a correspondente Raquel Vargas está passando frio conosco essa noite, direto de Nova York. A gente consegue ver o pessoal se divertindo atrás de você, Raquel, por isso eu pergunto, quanto tempo mesmo agasalhado é possível suportar aí fora antes de congelar, hein? Olha, Edu, poucos minutos, viu? Porque o vento incomoda bastante, mas muitas pessoas, como você disse, querem brincar, se divertir, insistem em ficar na rua. Mas é perigoso, porque já subiu para 13 o número de mortos com essa nevasca. Bom, aqui em Nova York cai cerca de 8 centímetros de neve por hora. O Departamento de Incêndio pediu para que as pessoas ajudem a limpar os hidrantes nas ruas. Só no Central Park já são 35 centímetros de neve acumulada. Em Nova Jersey, a situação é crítica. 50 mil pessoas estão sem energia elétrica. As autoridades pediram para que ninguém saia com os carros, porque já são 1000 acidentes nas estradas de todo o país. De Nova York, Raquel Vargas. Obrigado, Raquel, mais uma vez. Vai buscar um lugar quentinho, né? Para se proteger. Olha aqui, ó, de volta para o Brasil, uma pousada em Mato Grosso do Sul achou um jeito para lá de criativo e barato, né, Thalita? Para melhorar a propriedade. Muito bacana. Hóspede que ajuda na construção da nova ala ali não paga diária. Na paisagem mista do Cerrado, uma pousada no mínimo diferente. Aqui, hóspede bom é quem trabalha. Nesta pousada, o turista ganha hospedagem e alimentação se contribuir com a ampliação do sítio. E a técnica aplicada é a da bioconstrução. Esse sistema de troca entre os hóspedes começou há 5 meses. Para valer uma diária, a pessoa precisa trabalhar pelo menos 4 horas e meia. O serviço é puxado, não é fácil, mas essa turma aqui, ó, tira de letra. A gente viu que a gente tem um sítio com uma parte de rio bacana, onde tem muita gente que procura e quer conhecer. E a gente viu uma solução onde a galera podia trabalhar de manhã e ter a tarde toda para poder curtir também. Boa parte dos hóspedes é universitária. Gabriele veio sozinha do interior do Paraná para aprender de perto a técnica da bioconstrução. Além desse sistema de troca que você aprende muito, e para mim como engenheira ambiental está sendo muito bom. Depois do serviço concluído, é só caminhar para aquele banho refrescante. O mergulho no Rio Verde e aproveitar a estadia mais que merecida. A gente que é estudante, não tem dinheiro para pagar uma hospedagem num lugar bacana e poder vir aqui usufruir disso só com o nosso próprio esforço de manhã, tá bom demais, né?
A seguir, a harmonia da arte do holandês Mondrian em São Paulo. E a irreverência dos blocos que já estão nas ruas do Rio de Janeiro. Os blocos de carnaval já tomam conta do Rio de Janeiro. Na Zona Sul, uma multidão invadiu a orla de Ipanema para aproveitar a folia. Ainda faltam 2 semanas para o carnaval, mas no Rio o folião tem pressa. Para essa turminha, a festa começou cedo, às 9 da manhã. Na folia carioca tem espaço para funkeiro também. Qual o nome da sua fantasia? Mr. Catra. Esse abandonou o mar e veio trabalhar em terra. Vem que o carnaval no Rio é maravilhoso. O bloco Desliga da Justiça reuniu foliões super-heróis, com direito a uma pausa no samba para a conquista da mocinha. Quem cobre notícia vira notícia no Carnaval Carioca. No tradicional bloco da imprensa tem um pouco de tudo. Mas é claro que não pode faltar uma boa ironia com a política no cenário nacional. A família está reunida? Família presente, ostentando, como sempre, com a moeda mais valorizada no momento, que é o cunha suíço. O grande movimento do sábado ficou com a banda de Ipanema. O bloco arrastou uma multidão para a zona sul da cidade. Cerca de 50 mil pessoas invadiram a orla e aproveitaram a trégua dada pela chuva no Rio. Temos alegria, muita alegria. A mais completa exposição já feita na América Latina, com obras do pintor holandês Mondrian, terá abertura nacional em São Paulo. Das paisagens com cores escuras, dos traços fortes, dos desenhos sombrios, para as linhas retas e as cores primárias. A trajetória do pintor holandês Pim Mondrian, contada a partir das obras do mestre. No Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo, uma aula sobre o nascimento do neoplasticismo, um movimento que traduziu a essência da imagem abstrata. Mondrian queria transformar sua forma de pensar arte em uma linguagem universal. Com um grupo de amigos que pensavam da mesma forma que ele, criou um movimento e a revista The Estel. As publicações também vão estar expostas aqui e mostram que o artista eternizou o estilo e inspira até hoje profissionais das áreas de fotografia, arquitetura e design. O Mondrian virou pop. Ele está presente em tudo, né? Tem bolsas, sapatos, porque apela a uma coisa de limpo, de aberto, de espaçoso, de moderno, né? A exposição ainda está sendo montada. Abre para visitação na próxima segunda-feira. A partir de abril, a mostra viaja para outras 3 capitais. O Jornal da Record especial de sábado termina aqui. Reveja a íntegra dessa edição no R7 Play. Fique agora com o programa da Sabrina. Hoje ela convida a rainha Xuxa Meneghel para um ensaio de tirar o fôlego e recebe no palco o cantor baiano Léo Santana. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã no Domingo Espetacular.